Guaxa! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a... Opa, canal errado. Fala pessoal, aqui é o Samuel Roso e sim, estamos de volta. Bom, hoje rapaziada eu fiz uma brincadeirinha que eu achei que poderia ser muito legal de trazer aqui pro canal. A ideia foi fazer alguns desenhos de personagens da Bíblia, mas pela minha própria interpretação artística. Ou seja, pegar essas figuras que todo mundo já conhece e tentar representar elas só que do meu jeito, através da arte, né? E dois dos desenhos que eu fiz, aqui eu vou mostrar para vocês todo o processo, o pensamento dos simbolismos e como tentei trabalhar o design em cima deles, né? Tentando aplicar o que eu já venho aprendendo. Bem, a ideia era justamente explorar esses personagens bíblicos de uma forma mais simbólica e artística. Só que aí entra uma coisa bem interessante, só que quando eu postei esses desenhos, acabou rolando uma pequena discussão nos comentários. Bota pequena nisso. Teve gente que curtiu bastante a ideia, mas teve muita gente que interpretou de outra forma e, nossa, muito errado, cara. Então eu pensei, por que não fazer esse vídeo e explicar também um pouco melhor de qual foi a minha intenção com essa arte? Explicar um pouco da treta que aconteceu, enfim. E ainda mais, no final das contas, eu nunca quis provocar ou desrespeitar nada. Bem, então vamos começar a ver aqui. Para começar isso, eu tinha que já fazer o homem mais bravo do mundo, né? Jesus Cristo. Bem, você provavelmente já deve estar se perguntando, por que tu fez um Jesus todo musculoso, bombado? Bem, não tem muito segredo, é mais pela estética. Porque eu gosto de desenhar personagens mais musculosos, eu gosto de fazer essa coisa de corpos mais heróicos nesse sentido. E pior que eu acabei sendo muito criticado por isso, mas acho que essas pessoas acabam esquecendo de pessoas como Michelangelo e Caravaggio, que representavam Jesus com esse corpo um pouco mais definido. Ainda mais se for pegado Michelangelo, acho que ele levou até muito ao pé da letra, representando até figuras santas completamente bombadas, até as mulheres não fogem disso. Mas de modo algum eu quis fazer isso pra desrespeitar, né? Tinha até gente falando que eu estava fazendo um Jesus pagão. O que daí entra em algo que eu acho verdadeiramente até que muito interessante. É que Jesus já foi representado de muitas formas diferentes ao redor do mundo. Em várias culturas ele aparece com traços do próprio povo que o representa. Tem as representações de Jesus, mais europeu, que é o mais famoso, acredito eu. Tem o africano, tem o asiático. E cada cultura acaba interpretando essa figura de acordo com a própria visão que a pessoa tem do mundo, sabe? Mas de modo algum essas pessoas que representam a figura de Jesus com uma outra etnia, como se tivesse nascido em outro país, estão querendo desrespeitá-lo. De modo algum isso. Eu acredito que essas pessoas elas têm mais o interesse na ideia que representa Jesus. Obviamente, o verdadeiro Jesus ele teve uma etnia, ele teve uma cor de pele. Mas essas pessoas não estão desrespeitando a figura de Jesus, mas sim pela ideia do que ele representa, só que tentando levar isso para a cultura onde essa pessoa vive. Mas também só colocando um adendo aqui, eu não quero que vocês olhem para esse Jesus que eu fiz aqui como se fosse uma nova interpretação que você pode pegar dele. Não, eu não quero isso. Isso aqui é só um desenho que eu fiz brincando e colocando meu conhecimento de design aqui para fazer uma artezinha legal, tá? Mas bem, agora falando um pouco sobre os simbolismos que eu estou tentando colocar aqui no desenho, é que eu estou tentando representar o Jesus Cristo de Apocalipse. Aqui eu fiz essa espada que, bem, virou uma grande treta também, né? Mas o que eu quis representar com essa espada foi o seguinte: quando Jesus está segurando o cabo da espada, vários espinhos surgem e perfuram o braço dele. Esses espinhos fazem o braço dele sangrar e é justamente desse sangue que a espada é formada. Ou seja, a lâmina não é algo forjado em metal, ele nasce do próprio sangue dele. E tinha gente falando que eu parecia que eu tinha feito um monstro assassino. De modo algum, cara. Aqui eu tô tentando representar basicamente qual é o simbolismo central do cristianismo, que representa o sacrifício, redenção e vitória sobre o pecado. Então a espada aqui não é uma arma como se Jesus fosse matar a sua própria criação. Não, eu estou tentando fazer uma extensão do próprio sacrifício dele. Por isso também o braço é envolvido por espinhos, como uma continuação da própria coroa de espinhos, reforçando a ideia de que a vitória vem através do sofrimento e do sacrifício. E para reforçar muito mais essa ideia, eu ainda coloquei a serpente no desenho, que representa o pecado, o mal, e aqui ela aparece cortada e derrotada pelo próprio Jesus. Mas aqui eu também quis aproveitar para fazer uma brincadeira. Se você reparar bem, a serpente no chão ainda está com um semblante de provocação. Mesmo derrotada, ela parece estar quase rindo do espectador, como se estivesse tentando te provocar, tentando te seduzir,
tentando puxar a pessoa para o mesmo caminho da queda. Já o rosto de Jesus é diferente, ele está sereno, quase como o rosto de um juiz, não um rosto de raiva ou de fúria, é um olhar firme, calmo, mas que encara diretamente quem está vendo o desenho. A ideia aqui é que tanto a serpente quanto Jesus estão olhando para o espectador. A serpente está te provocando e Cristo está te observando. Estou tentando colocar a ideia aqui de qual caminho você vai seguir daqui para frente. E eu uso de propósito a palavra ver, porque dentro da ideia cristã, Cristo já sabe qual decisão cada pessoa vai tomar, mas ainda assim ele quer ver você tomar essa ação. Então o olhar dele não é apenas de julgamento, é também o olhar de alguém esperando a sua escolha. Bem, eu espero que vocês tenham compreendido, porque acredito que um dos melhores comentários que eu tive sobre isso foi de uma pessoa que disse que, olha só, as escamas da cobra lembram um arco-íris. Logo, Jesus está matando gays. Mano, o que é isso, cara? Meu Deus, como a pessoa chegou nessa conclusão? Isso não é possível. E bem, pessoal, o desenho de Jesus acabou ficando assim. E eu espero que vocês tenham gostado dos conceitos que eu tentei trazer aqui pro desenho. Realmente espero que vocês tenham gostado mesmo. Mas agora, vamos pro próximo. Bem, depois que eu fiz ali o desenho de Jesus, eu fiquei pensando, por que eu não faço outros personagens também? Que foi daí o que me trouxe a ideia de querer desenhar mais personagens bíblicos, né? Talvez no futuro até faça desenhos dos anjos, dos santos, até mesmo dos demônios, talvez. E como próximo é Adão e Eva. Esse daqui, a galera se irritou, cara. Não... Bem, a maior parte das pessoas que se irritaram foram gringos, né? O pessoal aqui do Brasil, acho que não teve um que não gostou. Todo mundo adorou. Fico bem feliz com isso. Eu mantive aquela mesma ideia de querer fazer personagens com esses corpos mais heróicos nesse sentido, mais musculosos. E acredito que vou me manter nos próximos também. Mas uma coisa que eu faço muito antes de começar a desenhar esses personagens é uma pesquisa. Não só da história, mas também dos feitos que eles fizeram para que eu possa colocar esses elementos no design. E assim ficar mais interessante, né? Um desses casos é que o nome Adão está ligado à palavra Adamá, no hebraico, que significa terra, solo, chão. Ou seja, o próprio nome dele já carrega essa ideia de alguém que veio da terra, né? Então pensei, o Adão veio do barro. Então pensei, por que eu não faço ele negro? O que já se conecta lá com Gênesis, né? Onde o Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego da vida. Daí se conecta diretamente com Gênesis. Diz que Deus formou o homem do pó da terra. Já a Eva, eu fiz ela de pele branca porque eu quis fazer um contraste simbólico lá da origem dela. É dito que Deus criou Eva a partir de uma das costelas de Adão. Então a cor mais clara foi uma forma de remeter visualmente ao tom de um osso, sabe? Também quis representá-los de como eles estavam logo após serem banidos, né? Serem expulsos do Jardim do Éden. E é dito que Deus fez roupas para Adão e Eva e os vestiu. Então eu quis representar isso no design deles. Também quis colocar esses espinhos pelo corpo deles, quase como se fossem tatuagens. Esses espinhos representam a maldição que veio depois da queda. Nesse caso eu fiz os espinhos na barriga da Eva, porque representaria a maldição que ela teria as dores do parto. Em Adão eu fiz esses espinhos nas mãos, que agora ele teria que trabalhar duro para tirar o sustento da terra. Outra coisa também são os olhos. É dito que depois de eles comerem os frutos, os olhos deles se abriram. Um detalhe que eu quis também colocar no desenho são essas flores ressecadas no cabelo da Eva. Eu quis colocar isso porque essas flores representam as flores do Jardim do Éden, como se eles ainda carregassem um pedaço daquele lugar, só que agora eles estão mortas e secas. E eu fiz isso para simbolizar que agora eles são mortais. Uma coisa que o pessoal ficou me questionando muito também é do porquê que eu quis colocar o umbigo. Só que antes de eu começar a desenhar, eu fui fazer uma pesquisa sobre isso e eu descobri uma coisa bem interessante. Como Adão e Eva não nasceram de uma mãe, mas foram criados diretamente por Deus, eles não teriam essa marca do nascimento humano. Então, ao remover o umbigo, o artista ele está reforçando a ideia de uma criação direta e divina, da conexão com Deus. Mas outros artistas fazem o contrário e colocam um umbigo mesmo assim. Nesse caso, a intenção costuma ser representar Adão e Eva já dentro da condição humana, ou seja, mais próximo de nós. O umbigo vira quase um símbolo da humanidade deles, mostrando que eles fazem parte da mesma natureza que nós.
Então, sem um umbigo costuma representar mais a origem divina, e quando tem é mais para representar a natureza humana. E se a gente for ver aquela arte da criação de Adão, do Michelangelo, fica muito mais interessante, porque Adão ele tem um umbigo, o que reforça muito mais a ideia que Michelangelo quis fazer naquela arte. Deus está com o dedo completamente apontado para Adão para que ele tenha a conexão com ele. Porém, Adão está com o dedo para baixo, como se fosse uma escolha entre se conectar com Deus ou não, mostrando o livre-arbítrio que Deus colocou em nós. E bem, o desenho de Adão e Eva ficou assim. Eu sinceramente espero que vocês tenham gostado, ainda mais dos simbolismos que eu tentei colocar aqui no desenho. Eu acho que esse tipo de coisa agrega muito pro design dos personagens, porque eu não tô só fazendo um conceito, mas eu tô tentando colocar um storytelling embutido nos designs dos personagens, né? Uma coisa que algumas pessoas podem também notar é que eu não fiz Jesus pisando na cabeça da serpente, que é um símbolo bem conhecido ligado à ideia da derrota do mal. E eu não vou mentir, eu pensei nessa ideia praticamente no fim. Eu coloquei a serpente ali pro final só para tentar simbolizar mais o que eu estava tentando representar. Além de que se eu fizesse Jesus pisando na cabeça da serpente, eu perderia um pouco da questão do design dela, né? Só que sem perceber, eu abri brecha para uma outra pessoa pisar na cabeça da serpente. Bem, quem tá ligado, tá ligado. Quem não tá, fique no aguardo porque eu com certeza vou desenhar isso. E eu peço por favor também para que vocês me sigam nas redes sociais, como Instagram e Twitter. Porque tudo que aconteceu aí por causa da treta, eu não ganhei nada. Porque os posts que tiveram, das pessoas me criticando, que daí foram os posts que mais pegaram visualizações, não me acreditaram, então eu meio que não ganhei quase nada com isso. Então se você puder me ajudar, eu agradeço muito. Também queria avisar que eu fiz um Patreon. Se vocês entrarem, não se assustem muito com os preços, porque eles estão convertidos para dólar. Mas vocês podem entrar se tornando um membro não pagante, e isso já vai estar me ajudando muito. E assim você também vai poder acompanhar um pouco mais de perto o que eu estou fazendo. Caso vocês quiserem me apoiar nesse projeto de desenhar personagens bíblicos, santos, anjos, demônios, né? E acabei colocando até o nome disso de Faithful in Glory. E bem, isso agora vai ficar dependendo de vocês. Me digam se vocês gostaram. E se querem mais também. Se tiver sugestões de personagens também me digam. E é isso, pessoal. Valeu, falou!